Bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Torne-se membro do canal. Planos a partir de R$ 4,99. Tornando-se membro do canal, você ganha acesso exclusivo à biblioteca e ao grupo de membros. Os links do canal e do grupo no Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. O ser que menos fala na Bíblia é Deus. A Bíblia, ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos analisar a fala do deputado federal Marcos Feliciano, em que ele irá afirmar de que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que contém a palavra de Deus. Verdade seja dita, o deputado federal e pastor Marcos Feliciano, para o público evangélico, ele se retratou. Ele disse que se equivocou quando foi fazer, ou melhor, quando fez esta declaração. Então devemos ser justos para o seu público, para o seu eleitorado, para a igreja evangélica protestante cristã brasileira. Marcos Feliciano voltou atrás com a sua declaração. Então ele disse que sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Ele falou que construiu um raciocínio erradamente. Então vamos analisar este vídeo, porque a Bíblia é a palavra de Deus. O ser que menos fala na Bíblia é Deus. A Bíblia, ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Vamos falar algumas coisas aqui que talvez não sejam do agrado, vamos dizer, do eleitorado do Marco Feliciano, e ele, na verdade, disse algo que talvez já estava um pouco engasgado na garganta dele, e ele deixou escapar por um ato falho. Penso eu que possa ter sido por isso, e não por uma questão da construção de um pensamento. Se você é crente, se você é religioso, não assista a este vídeo. Eu farei citações de obras antigas que foram compostas antes da Bíblia hebraica e assim também antes dos escritos do Novo Testamento. Talvez você não tenha condições de avaliar as verdades que eu irei dizer aqui. Não estou dizendo avaliar no sentido que serão verdades ou não, mas talvez você não tenha recursos intelectuais para entender as verdades que eu irei expor neste vídeo. E eu não falo isso de maneira arrogante, eu estou falando de maneira sincera e objetiva. Talvez você não seja capaz de entender as verdades, as citações que eu farei neste vídeo. Estão além da sua compreensão, além da sua capacidade intelectual. Não vai bater com as coisas que você ouviu na escolinha bíblica dominical, lendo a Bíblia João Ferreira de Almeida em português. Não vai dar certo. Então, se você é fundamentalista religioso, se você é muito apegado à religião, se você tem uma história totalmente atrelada à religião cristã, protestante, evangélica, brasileira, não assista a este vídeo. Saia dele nesse momento, porque haverá um divisor de águas caso você aqui permaneça e absorva tudo que eu irei contar aqui. Então, vai enquanto é tempo. Aos demais amigos, aos acadêmicos, aos estudiosos, aos pesquisadores, aos exegetas, aos filólogos, aos historiadores, aos críticos literários, com certeza o que eu falarei aqui não é de nenhuma surpresa. A Bíblia hebraica, conhecida como Antigo Testamento, assim como os documentos do Novo Testamento, são textos que neles há a cópia, há a dita citação direta e indireta
de diversas literaturas antigas egípcias. Por exemplo, o Salmo 104 é uma cópia do hino a Atom. No Antigo Testamento existem diversos textos que são paralelos de textos ugaríticos. A questão é que os textos ugaríticos são datados do século XVI ao século XIV antes da Era Comum, ou seja, são textos muito mais antigos que a Bíblia hebraica. Salmo 74, versículo 13 é um exemplo. Salmo 88, Salmo 82, Salmo 29, fora outros aqui que eu vou ficar citando, todos estes textos guardam paralelos com textos ugaríticos. No livro de Jó, há diversos paralelos com textos ugaríticos. Um exemplo é Jó 26:12. No livro de Eclesiastes, há vários paralelos com, por exemplo, o texto egípcio Canção do Arpista. Há paralelos no livro de Eclesiastes com a epopeia de Gilgamesh. Daniel é o Danel da epopeia de Akhat. O próprio texto massorético deixa claro em uma nota que se escreve Danel e se lê Daniel, fazendo uma óbvia referência a Danel. Diversas menções, textos acerca do deus El é paralelo, é altamente comparável aos textos ugaríticos. No livro de Provérbios há diversos paralelos com o texto egípcio chamado Instrução de Amenemop. Também há ditados árabes no livro de Provérbios. No livro de Daniel, capítulo 7, que fala do que vem sobre as nuvens, é um óbvio paralelo com o ciclo de Baal. No ciclo de Baal, Baal que é citado diversas vezes sendo o filho do antigo, ou seja, o ancião de dias, e ele é aquele que cavalga sobre as nuvens. O que vem sobre as nuvens está lá no ciclo de Baal. Todos esses textos que eu citei aqui são textos que são anteriores à composição da Bíblia hebraica. Mas é óbvio que na escolinha dominical ninguém vai te ensinar isso. Se formos falar do Novo Testamento, o livro de Enoque é largamente citado no Novo Testamento, largamente citado nos Evangelhos, cartas paulinas. Se nós formos falarmos então do livro do Apocalipse, o que seria o livro do Apocalipse se não fosse o livro de Enoque? A diferença é que o cristão fundamentalista, ele não vai ler estas obras, ele não vai olhar a data de composição destas obras, porque ele segue uma doutrina religiosa. O objeto de interesse da maioria dos crentes não é o conhecimento, mas é o fetiche religioso. Termos paralelos que nós encontramos na literatura romana, como na inscrição de Priene, na literatura grega, estão no Novo Testamento. Lembrando que a Bíblia hebraica é um fenômeno literário de aproximadamente o século 7 antes da Era Comum, antes de Cristo. Muitos cristãos não sabem disso, é uma verdade. Muitos cristãos acham que Moisés escreveu o Pentateuco. É uma realidade. Muitos cristãos acham que existem cópias antiguíssimas da Bíblia hebraica, por exemplo. Quando, na verdade, hoje, por causa dos manuscritos do Mar Morto, as cópias da Bíblia hebraica que mais antigas assim são aquelas encontradas em Qurã. E que, ao contrário do que um certo acadêmico aí de mentirinha, que eu sempre falo acadêmico de mentira, cristão, afirmou que as cópias, que o Códice de Leningrado, o texto massorético, é praticamente idêntico ao texto curânico, é uma mentira. Existem grandes discrepâncias entre o texto de Qurã e o texto que nós conhecemos como texto massorético, Códice de Leningrado.
Existem diferenças entre o texto massorético e a Septuaginta. Agora, curiosamente, existem mais concordâncias entre o texto curânico e a Septuaginta do que o texto curânico e o texto massorético. Porque o texto massorético não foi só uma tradução, foi a mudança de vocábulos, a mudança e edição de textos. Vemos isso claramente a partir do texto de Qurã, que é mais antigo que o texto massorético. Há um livro muito bom chamado As Origens da Torá, livro de Israel Finkelstein e Thomas Homer, da editora Vozes, que na verdade este livro é uma série de compilados de artigos científicos, teses, dissertações e outras obras literárias que foram publicadas que falam da origem da Torá. Então, na verdade, não é que Israel Finkelstein e Thomas Homer escreveram este livro, mas é como se fosse eles editaram esse livro, que é uma reunião de diversos artigos que falam sobre o tema da origem da Torá. Inclusive, a partir dele, você ainda vai encontrar diversos outros livros que falam sobre este tema. Um bom manual também do Antigo Testamento vai deixar isso claro, vai deixar isso bem escancarado, bem óbvio a essa questão. Discurso de Dion Crisóstomo na boca de Jesus, palavras de Árrica na boca de Jesus, os deuterocanônicos católicos na boca de Jesus, como Sabedoria de Ben Sirá, por exemplo, Tobias no Apocalipse, incríveis paralelos de textos dos essênios curânicos no Novo Testamento. Se formos falar então do mobiliário da arca, mesa dos pães da propiciação, tabernáculo, tudo semelhante ao mobiliário religioso egípcio. Tudo isso com comprovação arqueológica, histórica, com livros publicados e revisados e artigos e mais artigos escritos. A maioria em inglês, porque no Brasil você não tem direito ao conhecimento. Exatamente isso, a verdade tem que ser dita. No Brasil o que vale é o voto, é o cabresto, é a arrecadação. Você viu quantos pastores que se levantaram contra Marcos Feliciano? Por quê? Porque não pode falar. Se falar, você vai atrás, você vai pesquisar. Não pode falar isso. A questão é o que é a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Para o crente fundamentalista religioso, é a tradução impressa que ele tem e carrega embaixo do seu braço, do texto Receptus para o Novo Testamento, que é uma amálgama de não sei quantos mil pergaminhos gregos do Novo Testamento, e para o Antigo Testamento, o chamado Códice de Leningrado, que é o que rege ainda a tradução do Antigo Testamento. Então, o que é a palavra de Deus? A verdade é que a maioria desses cristãos, eles não têm condições cognitivas de responder o que é a palavra de Deus. Nem do ponto de vista religioso, nem do ponto de vista acadêmico. Porque o texto, como literatura, ele não é a palavra de Deus. Quando você pode fazer uma menção religiosa que este texto é a palavra de Deus, nada mais é do que se o mesmo se refere acerca do sagrado, de tentar, de alguma forma, falar de coisas metafísicas. Mas nem isso você tem na historiografia da Bíblia hebraica. Você tem conflitos sociais, conflitos políticos, reis que se enfrentam, conflitos tribais que a narrativa bíblica constrói. No Novo Testamento e em algumas pequenas porções do Antigo Testamento, você tem alguma preocupação com questões metafísicas, que aí nós poderíamos dizer que seria uma preocupação em falar acerca do sagrado, em falar acerca de Deus. Mas a verdade é que toda a construção socioliterária da Bíblia, ela se ampara em questões morais
e éticas. Exatamente isso. Não há profundidade em falar do transcendente nos textos da Bíblia hebraica, porque este não era o objetivo dos autores. Os autores estão contando de maneira narrativa ou simbólico-literária a maneira como eles se relacionavam entre si, no que diz respeito ao povo, e em como eles viam esse tipo de relação com Deus. Mas toda essa relação está amparada em estruturas históricas diferentes. Então, por exemplo, quando nós olhamos o Pentateuco, é a moda egípcia. Quando nós observamos a teurgia dos Salmos, é a moda ugarítica. Quando nós observamos a redação deuteronomista da monarquia, é na forma de uma tentativa monoteísta, a moda persa. Exatamente. Então nós temos estruturas de diferentes percepções ao longo da história. E se nós formos falar de monoteísmo ou monolatria, o que nós temos historiograficamente primeiro é a questão de Akenaton, que ninguém vai te ensinar isso na igreja também, de Akenaton. Depois nós temos a questão persa, de Ahura Mazda, que primeiro começa com um dualismo que vai avançar para um monoteísmo, dentro da evolução da tradição persa, mazdaísmo e zoroastrismos posteriormente, que vai se tornar a religião, a ortodoxia dos imperadores persas. Exatamente isso. Na construção ainda do Novo Testamento, você vai ver gradualmente um abandono de práticas judaicas e uma aderência de questões budistas. Exatamente isso na prática cristã, que você não vai aprender na sua igreja. Você só vai aprender com conteúdo acadêmico. Posteriormente, o cristianismo foi sofrendo reformas que esses elementos se perderam. Mas aí já estamos falando do topo da prateleira da crítica literária, dos exegetas e filólogos e historiadores que realmente se debruçam sobre as questões bíblicas, ciência da religião, religiões comparadas, filologia e assim por diante. Então nós estamos vendo um sintoma que por causa da mentira de líderes religiosos, essa bomba vai estourar. Em um mundo cada vez mais conectado, a culpa da invalidação da tradição cristã não será do ateu, não será do agnóstico, não será do acadêmico. A religião tornou-se tão desonesta em relação aos seus próprios escritos que tem como sagrado, mais desonesto que qualquer outra coisa. Isso é uma verdade imutável. Ela se tornou tão desonesta que quando a informação estiver difundida, a informação técnica, científica, acadêmica, exegética, literária, quanto mais pessoas aprendem hebraico, quanto mais pessoas aprendem grego, quanto mais pessoas estudam com profundidade a questão literária da Bíblia, estas verdades vão se tornando evidentes, escancaradas, públicas. E a culpa é de quem sempre soube e mentiu. Esta é a verdade. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem.